o nosso estudo sobre o clima. Vamos novamente compartilhar a tela com vocês, de onde a gente parou, né? Nós vimos, então, estamos vendo os fatores que influenciam o clima, né? Acabamos de ver a altitude, a latitude, né? E as massas de ar, né? Dentro das massas de ar, a gente viu as correntes. Agora, a gente vai falar sobre um outro fenômeno, é um fator só, tá, gente? Chama continentalidade e maritimidade, porque um é o contrário do outro, tá? E eles se complementam. Então, o que é isso? Continentalidade, me lembra o continente. Maritimidade, me lembra o mar. Olha, então, a maior ou menor proximidade das grandes massas de ar exerce uma forte influência tanto na umidade relativa do ar quanto na temperatura de uma região, tá? No fator maritimidade, quando a gente está próximas, mesmo nas áreas ou seja nas áreas de baixa latitude ou de alta latitude, se a gente estiver próximo das áreas oceânicas, né, de mares, de oceanos, as temperaturas, mesmo que estejam quentes, elas vão se tornar um pouco mais amenas. Mesmo que sejam frias, vão se tornar mais amenas. Já quando a gente está no interior dos continentes, a maior variação da temperatura ao longo dos dias, elas serão mais fortes, mais acentuadas, tá? Então, vão ser muito mais quentes, quer para o calor, quer para o frio. Para explicar isso melhor, vamos retornar ao nosso primeiro mapinha aqui, quando a gente viu a latitude. De novo, sigam a seta do mapa. Olha, eu quero que vocês observem uma coisa. Domingo, dia 9, antes de ontem, em Cuiabá, fez 37 graus centígrados, né? Porto Velho também, Manaus também, e lá em Palmas, 38, tá? Olha, a linha do Equador está passando aqui, cortando Roraima e o Amapá. Veja, então, essas áreas aqui estão, é claro, o Amapá está dentro, não é? Macapá é cortada pela linha do Equador, um pedaço do Amapá, um pedaço da cidade de Macapá fica no hemisfério norte, outro pedaço fica no hemisfério sul. Então, ali é zero, quer dizer, seria uma altitude muito elevada. Então, como é que a gente pode explicar? Olha, 34 graus, somente 34 aqui, 38 aqui em Palmas ou 37 aqui em Porto Velho. Vejam, a diferença de 4 graus. Ou Belém, aqui no Pará, também está muito mais próxima da linha do Equador e tem uma temperatura mais amena. Aí é o fator maritimidade agindo aqui, elas estão próximas do Oceano Atlântico, e a continentalidade agindo aqui em Porto Velho, aqui em Cuiabá, aqui em Palmas. São áreas que estão muito distantes da linha do Equador, portanto, nesse caso, o que influencia o calor será um calor muito mais acentuado. Entenderam isso aqui? Tá? É desse jeito que as massas de ar, que o fator da continentalidade e da maritimidade influencia. Olha, vamos observar esse gráfico de influências da continentalidade e da maritimidade na temperatura. Eu retirei duas cidades que estão aproximadamente em latitudes muito parecidas, então deveriam ter temperaturas mais ou menos parecidas. Olha, Porto Velho, 8 graus, 45 minutos, 43 segundos de latitude sul, né? Recife, lá em Pernambuco, 8 graus, 3 minutos, 14 segundos de latitude sul, tá? Mas Recife está na beira da praia, né? Está no litoral. Porto Velho está no interior do continente. Então, olha as temperaturas médias anuais.
O que é a temperatura média anual? Pega a temperatura de todos os dias e divide por 365, ou pega a temperatura e vai tirando a temperatura mensal, a média do mês, faz a média do mês, né? Divide por 30, daí pega essa média dos 30, soma e divide por 12, que são 12 meses do ano, nós teremos a temperatura média anual. Veja, são 2 graus, 2 graus de diferença, 2 graus para uma temperatura média anual é uma diferença bastante significativa. Olha, Porto Velho tem uma média anual de 26, enquanto Recife só tem uma média anual de 24. As duas aqui são latitudes baixas, portanto, mesmo estando em áreas quentes, em Porto Velho o calor é mais acentuado, enquanto que em Recife a temperatura é mais amena. Entenderam? Agora vamos ver para áreas frias. Também duas cidades com latitudes muito próximas uma da outra. Primeiro, Calais, na França, com uma temperatura de 50 graus, 57 minutos e 6 segundos norte, e Kiev, na Ucrânia, 50 graus, 45 minutos e um segundo de latitude norte. As duas são cidades já em áreas temperadas, né? Já quase próximo a áreas bem temperadas, tá? De novo aqui, olha, as médias, tá? São cidades que passam por bastante frio. Mas Calais, na França, está próxima ao mar Mediterrâneo, tá? Então, a média anual dela é de 10 graus, 10,5 graus centígrados de média anual, enquanto Kiev, na Ucrânia, vai apresentar uma temperatura de apenas 7 graus, uma média anual de apenas 7 graus. Então, vendo? Então, enquanto Kiev vai apresentar uma temperatura muito mais acentuada para o frio, porque está na área temperada, né? Calais, na França, vai ter uma temperatura um pouco mais amena, quer dizer, não vai fazer tão frio assim. Entenderam? Por isso que a gente trata a continentalidade e a maritimidade como um único fator, certo? E, por fim, vamos ver o quinto fator, que são, melhor dizendo, as correntes marinhas. O que são correntes marinhas? A gente pode considerar que são porções extensas de água que vão se deslocando pelo oceano. É besteira se a gente pensa que toda a água do oceano vem tudo para esse lado, depois volta para esse lado. Não. De acordo com pressão, temperatura, velocidade e direção dos ventos, parece que o oceano é feito por grandes rios. Um tanto d'água corre para um lado, outro tanto corre para o outro, né? Então, elas nunca correm na mesma direção. E aí, é como se dentro do oceano se formassem grandes rios que são movimentados pela ação dos ventos e também pela rotação da Terra, tá? E essas correntes marinhas vão causar grandes influências no clima, porque elas alteram a temperatura atmosférica e são ainda muito importantes para as atividades pesqueiras, né? Por exemplo, por que o Peru é um país de grande atividade pesqueira? Porque toda a costa do Peru recebe, influenciada por uma corrente fria chamada corrente de Humboldt, que traz bastante, que faz com que o fundo das águas frias tragam plânctons, que são muito alimento de peixe, né? E se tem muito alimento, os peixes, os cardumes se juntam ali e facilitam a pesca. Então, o que explica essa grande atividade pesqueira no litoral do Peru e do Chile, tá? São justamente por conta da corrente de Humboldt que influencia aquela área, tá? E essas áreas, então, de correntes, área de encontro de correntes frias com as correntes quentes, é que fazem aparecer
esses chamados plânctons, que são alimentos de cardume dos peixes, né? Olha, observem os mapas aqui. Então, as correntes, elas serão quentes ou serão frias de acordo com a sua origem. As correntes que se originam próximas à linha do Equador, naturalmente serão correntes quentes, elas vão levar águas mais quentes. As correntes que se formam nas áreas temperadas e nas áreas polares serão correntes frias, tá? Pelas convenções cartográficas, é comum que a gente sempre se oriente correntes quentes na cor vermelha e as correntes frias na cor azul. Olha, então, por exemplo, vejam esta corrente aqui, tá? Ó, esta aqui, sigam a seta, essa aqui. Essa corrente se chama Gulf Stream, tá? Gulf Stream porque é a corrente do Golfo, ela se forma aqui na região do Golfo do México, uma região quente, e vai conseguir levar águas quentes até a região da Europa, né? Pegando aqui, ela vai influenciar bastante a Inglaterra, a região de Londres. Então, quando a Europa está em inverno, né? Então, o inverno londrino acaba sendo um pouco mais ameno, porque a corrente do Golfo faz com que haja essa amenização na temperatura aqui, né? Olha, e essa corrente azul aqui, ó, se forma, é a chamada corrente de Humboldt, tá? Tá vendo como ela margeia toda a corrente do sul, do hemisfério da América do Sul? É esta corrente que, quando esquenta, forma aquele fenômeno que a gente chama de fenômeno El Niño, tá? E assim, então, vejam, as vermelhas são quentes, as azuis são frias e elas vão se movimentando pelos oceanos do planeta e modificando ou influenciando as temperaturas, tá? Então, as correntes marinhas quentes, quando chegam a uma corrente fria, numa região fria, elas vão amenizar a temperatura. O exemplo é esse que eu já acabei de colocar aqui, da corrente do Golfo, que é uma corrente quente que vai impedir o congelamento do Mar do Norte. E a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria aqui na América do Sul, né, vai derrubar as temperaturas do litoral chileno e vai impedir que as nuvens, olha aí, essa corrente é muito interessante, é muito importante, porque ela provoca o aparecimento do deserto do Atacama, tá? Como ela é uma corrente. Vamos pular essa próxima tela, vamos entender aqui, ó. Como ela é uma corrente fria, veja, ela chega até essa região aqui. Aí tem uma massa de ar úmido e a corrente fria chega aqui, então, juntando, faz com que haja, junto às duas, né? Haja precipitação, porque o ar frio subiu aqui, encontrou o ar úmido e choveu. Se choveu aqui, o resto da massa que tem, o resto do vento que vai ter para soprar aqui, nessa região, vai ser um vento seco, porque a chuva já ficou para trás, né? Vento seco não traz temperatura. Isso faz com que essa região seja sempre desértica. É muito raro chover no deserto. E aí, depois aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, impede que ventos do lado do Atlântico, ventos úmidos cheguem até aqui. Então, nessa região, está formado o deserto do Atacama. Segundo algumas pesquisas, diz que existem áreas do deserto do Atacama que não viram uma gota de chuva desde antes de Cristo. Mas algumas vezes, em algumas áreas, isso as áreas mais próximas ao litoral, às vezes há, sim, formação de chuva, tá? Costumeiramente, o deserto do Atacama é assim. Quando há formação de chuva, uma pequena quantidade de chuva caindo sobre a areia, que costumam ter sementes que sobrevivem a todo esse período de seca,
olha o que acontece, olha que imagem linda, o deserto vai florir, né? Então, não são todos os anos, mas de tempo em tempo, quando há pequenas porções de chuva que conseguem chegar até o deserto do Atacama, essas chuvas fazem o deserto florir e fica lindo esse paraíso aí, maravilhoso, né? Entendido, pessoal? Bem, então agora a gente passa a falar dos tipos climáticos. Lembra que eu disse? Clima não muda, tanto não muda que tem nome, tá? Então, considerando os elementos do clima, os fatores do clima que a gente acabou de estudar, o movimento de translação da Terra, né, que vai fazer com que, só um momento, que vai fazer com que, ora, o hemisfério sul esteja mais próximo da Terra e receba maior quantidade de luz e calor, ora, o hemisfério norte esteja próximo ao Sol e receba maior quantidade de luz e calor. Quando aqui está recebendo, nós temos verão, inverno, verão, inverno, não é? Então, essa movimentação da Terra ao redor do Sol também vai provocar os tipos climáticos, tá? É preciso considerar, então, que o clima não muda. Para a gente afirmar, assim, que houve mudança no clima, né, é preciso muito tempo de estudo. Mas, então, por que a gente está ouvindo tanto falar em mudança climática? O que são mudanças climáticas, tá? Uma mudança climática não é a mudança do tipo climático. Então, segundo a ONU, as mudanças climáticas são um dos maiores desafios que a gente está passando nos nossos tempos de hoje, né? Essa seca, esse grande período de seca que nós estamos vivendo agora, é o resultado de uma mudança climática. Perguntem lá em casa para os avós de vocês, quando eles vieram para Rondônia, costumava ter tanto tempo de seca assim? Não é? Diz que se chovia muito mais aqui há 30, 40 anos atrás do que hoje, dizem. Mas para a gente afirmar isso, precisava ter sido feito um estudo, né? Para a gente dizer se o clima nosso mudou ou não, tá? Então, os impactos das mudanças climáticas vão afetar desde a produção de alimentos até o aumento do nível do mar, o aumento de riscos de inundações catastróficas que pode acontecer, né? E isso tem desestabilizado muito a sociedade e o meio ambiente de uma maneira global, sem precedentes, né? Isso ocorre por que tem acontecido as mudanças climáticas? Por conta das ações antrópicas, das nossas ações como humanos, da grande quantidade de desmatamento, de queimada, da grande quantidade de produção de lixo, da produção de gases tóxicos, do uso do petróleo, né? Então, há muita produção de gases tóxicos, muitos resíduos de gases. Mas, basicamente, a gente estuda como mudança climática principalmente, tá? O efeito estufa, as chuvas ácidas e o buraco na camada de ozônio. Mas voltando a falar dos tipos climáticos, então é preciso a gente considerar que no globo a gente vai ter climas com características diferentes de acordo com as zonas climáticas da Terra, lá que eu já expliquei logo no início da aula sobre climas, tá? Então, desculpa. Então, o que acontece, tá? Vamos seguir o mapa. Olha, as regiões próximas à linha do Equador, ou a região que a gente chama de zona temperada, nós vamos ter climas quentes, como o equatorial, né? Que é clima quente e úmido, o tropical, que também é quente e úmido, o tropical quente e seco, que são os desertos mais secos, e o próprio clima desértico. Embora existam desertos frios também, tá, gente? Mas isso a gente para ver numa outra oportunidade. Os climas frios, vejam, esses já estão mais nas áreas de azuis. Serão os climas polares, o subártico, desértico também,
Aonde? Por exemplo, o deserto da Mongólia, é um deserto frio, tá? O deserto da Patagônia, a região da Patagônia, que é considerada o deserto, e parte do Atacama, são áreas de deserto frias, tá? E os continentais, todas essas regiões lá no centro dos Estados Unidos, no centro do Canadá, no centro da Europa, no centro da Ásia, tá? São áreas de clima frio continental, tá? Os climas temperados, aqueles que a gente encontra nas áreas temperadas, como também os continentais, né? Marítimos e os marítimos e oceânicos, os subtropicais úmidos, tá? E o Mediterrâneo, tá? E o clima mediterrâneo. E aí, por fim, a gente tem clima de altitude, aquele que eu já expliquei. A altitude vai aumentando cada vez mais. Quanto mais aumenta a altitude, menor vai ser o clima, tá? Aí nós temos, aqui no Brasil, quais os tipos de clima? Os principais tipos no Brasil. O equatorial, tá? Que é um clima quente e úmido. Pega um pouco da nossa região aqui, mas na verdade a gente também está sobre a ação do clima tropical, tá? Fica essa região aqui, por isso que a gente tem um período de chuva e um período de seca, tá? Aí nós teremos o semiárido, encontrado lá no sertão nordestino, que às vezes fica muito tempo sem chover. O tropical de altitude é tropical, mas está elevado. Esse é o chamado um dos climas que a gente pode considerar de clima de montanha. Por exemplo, algumas cidades das serras de Minas, Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, Campos do Jordão, tá? O clima tropical atlântico. É todo o clima tropical atlântico, que é influenciado pelo Oceano Atlântico, nós vamos encontrar no litoral brasileiro. E aí o clima subtropical, que nós vamos encontrar no sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é um clima mais ameno, mais fresco, né? São regiões que no inverno bastante rigorosos, que vão chegar mesmo a provocar neve, né? Ter formações de neve, tá? Mas e aí? E aqui em Rondônia? Como é que é o nosso clima? Então, embora o estado de Rondônia seja classificado como clima equatorial, né? Mas as nossas maiores características são o clima tropical com duas estações, um período de seca, outro período de chuva, tá? Temperaturas elevadas e grande amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença diária no dia entre a maior e a menor temperatura. Olha, quanto menos nuvens a gente tiver no céu, tá? Como acontece agora, nesse período de inverno, ou da massa de ar seca, não tem nuvem, não há umidade, não tem nuvem. Então, os raios solares vão cair perpendicularmente. Eles caem, esquenta muito, mas à noite eles não ficam, não há um efeito de uma pequena estufa. Eles voltam, então a temperatura vai cair. É por isso que a gente passa, nós estamos aí, ó, de manhã, de madrugadinha, dá 21 graus, e aí, à tarde, nós vamos para 38. De 21 para 38, nós teremos 17 graus de diferença entre a máxima e a mínima. Essa diferença entre máxima e a mínima diária é o que a gente chama de amplitude térmica. E essas amplitudes térmicas na nossa região, elas são muito comuns no período da estação seca. Na estação chuvosa, não. Nós teremos climas mais amenos, temperaturas mais amenas, desculpe, tá? Outra particularidade do clima de Rondônia é o aparecimento do fenômeno friagem entre junho e agosto. O que é o fenômeno friagem? Lembra quando eu mostrei lá as setinhas das massas de ar, da massa polar atlântica, que quando ela chega até nós, ela causa isso. Então, é a chegada de frentes frias até o sul da Amazônia. Basicamente, vai pegar Rondônia e Acre, né?
Geralmente elas serão trazidas por ventos muito fortes lá no sul, e quando elas chegam, elas vão provocar as quedas de temperatura. Os termômetros vão despencar, às vezes a gente amanhece um dia bastante quente, no final do dia a temperatura já caiu bastante, né? Mas esse fenômeno costuma durar cerca de 2, 3 dias, no máximo uma semana, quando essa massa de ar, ela chega, fica na região dela, começa a esquentar, 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 e vai incorporando ao resto das massas de ar daqui, e esquenta e deixa de ser uma massa de ar fria e se transforma de novo em ar quente, tá? Olha, então, esta imagem aqui que eu trago para vocês, ela foi de uma friagem que aconteceu ano passado, no 8/7 de 2019. Professora, por que você não trouxe desse ano? Porque nós praticamente não tivemos friagem esse ano, né? Houve uma friagemzinha muito fraca no mês de maio e depois não teve mais. Mas vejam só, olha, como é que as temperaturas, toda essa, a Rondônia está aqui, ó. Então, toda essa área aqui, tá? Quanto mais para o azul, para o verde, aí elas vão ficando, olha aqui, a região de Cuiabá, que é uma cidade muito quente, conseguiu chegar a uma mínima de 10 graus. E aí, quando acontece Vilhena, que eu falei para vocês, que é uma cidade bastante fresca, Vilhena, às vezes a temperatura cai para 4, 5 graus, né? Então, pessoal, é isso, tá? Essa é todo o processo de climas que a gente tem aqui no planeta Terra, e a gente viu um pouquinho dos climas brasileiros e um pouquinho do clima de Rondônia para a gente entender o que é isso, o que é friagem. O que eu indico para vocês? Na hora que estiverem fazendo nada, entra em algum site. Um site que eu gosto de ver é o site do Clima Tempo. Nem estou fazendo propaganda para eles, mas ele é bem didático, fácil da gente entender. Tem lá qual é a máxima, qual é a mínima. Tem um gráfico com variação da maior e a menor temperatura durante o dia, né? A gente pode ver a previsão do tempo para os próximos dias. E por que é tão importante a previsão do tempo, tá? Isso parece que é geografia, mas é um cálculo por computadores, isso são cálculos eminentemente matemáticos. Mas isso implica uma previsão, as grandes previsões, as previsões de mais tempo, implica, assim, na estruturação da economia de um país. Por exemplo, em relação à agricultura, se sabe que vai ter um inverno muito rigoroso no frio, ou aquelas plantas temporárias, as culturas temporárias, ou se planta um pouco antes, ou um pouco depois. Sabe que vai ser um ano com mais chuva ou com menos chuva, adequar para que a plantação não fique nem embaixo d'água e nem morra na seca, não é? Para que a indústria do vestuário, por exemplo, saiba produzir, se precisa produzir mais peças de confecção para o inverno ou menos, para não ficar com estoque parado ou não faltar, né? Então, a previsão do tempo não é só para a gente olhar lá fora e falar, será que vai fazer? Esse fim de semana vai chover, vai fazer calor, vai fazer frio? Não é só para isso. Ele também é extremamente importante para a economia do país, tá bom? Olhem lá o site do Clima Tempo, que eu acredito que vocês vão gostar. Beijo, até as tarefas que eu vou postar logo mais.